Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna nessa nossa quinta-feira, né, dia 14 do mês de março, luz e paz aí para o seu coração. Você sabe, para participar da pílula noturna é muito fácil. Entra lá no nosso site, institutonamastê.com.br. Deixa eu até começar pedindo desculpas por ontem, gente. Ontem, não sei se vocês sabem, mas o WhatsApp teve problemas em diversos países para o envio de mensagens, né, superiores a 1 minuto. Por isso que a nossa pílula noturna não foi. O problema foi solucionado, era quase meia-noite. Então, desculpas a vocês. Esse é mais um motivo para mostrar porque o aplicativo é tão importante, né? Porque quem estava com o aplicativo recebeu. Ainda que um pouquinho atrasado, mas acabou recebendo. E essa é a vantagem, né? Você não depende de alguém ter que te enviar a pílula quando você tem o aplicativo, tá bem? É o IRM oficial, só baixá-lo de graça e vocês têm tudo nas suas mãos. Mas enfim, voltando então ao nosso assunto de hoje, com o coração claro, cheio de tristeza, consternado assim como todo mundo, acho que no Brasil e claro, no exterior, quem sabe de notícias desse nível, né, com o acontecido na cidade de Suzano, eu queria fazer um comentário de perguntas ligadas à violência, né, nesse momento de regeneração pelo qual passa o nosso planeta Terra. Bem, eu me lembro, gente, de uma fala de Jesus dizendo assim: o escândalo se faz necessário, mas ai da mão de quem vem. Veja que o Cristo falava isso há mais de 2000 anos atrás, mas é impressionante como essa frase é atual. O que é o escândalo? O escândalo é isso. É uma situação ruim, desagradável, complicada, revoltante, né? Uma situação absurda, né? Que muitas vezes não tem nem nome para a gente descrever, como essa que aconteceu e tantas outras, né? Que vem acontecendo. Então ele se faz necessário. Necessário por quê e para quê? Para chamar nossa atenção, para tirar as pessoas da zona de conforto, para, de certa forma, se fazer cumprir a lei de causa e efeito, né, que rege o universo, por mais que a gente a ignore muitas vezes. Então, ele tem um motivo útil. É como a febre, né? Imagina, a febre de 40 graus, quem quer ter? Eu não quero. Você também não quer, eu tenho certeza. Mas a gente sabe que a febre é um sinal do corpo que alguma coisa não está bem e nos dá a chance, né, de combater uma infecção. Então, no final das contas, a febre, por incrível que pareça, é boa, né? Embora a gente não queira ter febre, porque ela nos dá a chance de combater algo que nós talvez não combateríamos se não tivesse o sinal da febre. Então, situações terríveis como essa que acontecem, escandalosas, né? Como problemas dentro de casa, entre familiares e diversas formas de violência, nos evidencia, meus amigos, a necessidade da nossa transformação. Nos evidencia a necessidade de nós olharmos para os nossos filhos com mais atenção. Nos evidencia a responsabilidade que nós temos de cuidar do nosso espírito. Porque nenhum de nós sabe exatamente o que vai acontecer no futuro próximo. Né? A gente naturalmente constrói, planta algo muito bom, aguardando o melhor resultado possível. Mas quem sabe o que vai acontecer no futuro próximo? Eu falo assim de maneira específica na Terra. Então, cuidar dos nossos filhos é muito importante. Atenção, você vê a importância da prática do evangelho. Garanto a vocês que nenhum dos dois assassinos fazia evangelho em casa. Entende? Eu não estou falando de espiritismo aqui, vamos deixar isso bem claro, tá? Nós estamos falando de espiritualização. E aí, lendo um pouquinho, né, sobre a histórico familiar, você vai entendendo as dificuldades que a família também passava. E é óbvio que isso jamais é um julgamento, é uma reflexão, porque a família dos dois rapazes sofrem hoje com uma marca que vai ficar indelével nessa existência. A dor da mãe que perdeu o filho, né, e automaticamente o irmão. Então são dores muito profundas. E a gente às vezes fica buscando explicações milagrosas, né, miraculosas. Por quê? Por que isso aconteceu? Gente, aconteceu porque a nossa sociedade ainda está doente. Aconteceu porque a nossa sociedade ainda prefere gastar dinheiro comprando videogame, jogo caro de videogame de violência e dar para os meninos, ou permitir que isso seja utilizado por jovens, né, estimulando situações como essa, assim como aconteceu, ao invés de a gente estimular os nossos jovens a estudar o evangelho. Entende? Acontece porque a gente às vezes é omisso com determinadas situações, terceiriza a educação das nossas crianças, ao invés da gente sentar, gastar um tempo com elas, conversar, olho no olho, falar eu te amo, mas ser firme quando necessário. E Samitiba, um grande educador brasileiro já desencarnado, escreveu um livro maravilhoso dizendo: quem ama educa.
E é exatamente isso, meus amigos. Quem ama, educa. E educar não é fácil, porque educar é chato. Você tem que dizer não. Educar significa que às vezes você vai bancar o chato para o seu filho, para sua filha, mas é ali que há o verdadeiro ato de amor. Então, se infelizmente mais uma vez um escândalo desse foi necessário, que pelo menos ele não seja em vão. Né? Já basta de tanta dor, que a gente aproveite esse momento de reflexão e não apenas procurar respostas sobre o porquê, mas por que que a gente ainda cria uma condição para que na nossa humanidade situações, não só como essa, mas como inúmeras semelhantes que acontecem todos os dias no mundo e a gente não fica sabendo, porque não aparece na televisão nem no rádio, ocorrem, que é exatamente a ausência do evangelho na vida das pessoas. Muita gente não entendeu isso ainda. Ninguém está falando de religião. Tem gente antirreligiosa, né? Fica com raiva. Mas, cara, fica falando de evangelho, evangelho. Com certeza. Evangelho é a transformação do ser, gente, num ser humano melhor. Quem está conectado com o seu eu sagrado é uma pessoa que não tem inveja, é uma pessoa que não se sente feliz com músicas de baixo calão, né? Com baixo teor de letra. Pessoas que estão espiritualizadas não se sentem felizes em ser preconceituosas com os outros, não se sentem felizes em maltratar o próprio corpo, muito menos de uma outra pessoa. Pessoas espiritualizadas, evangelizadas, respeitam os animais, respeitam a natureza, elas são honestas pelo prazer de ser honestas, não com medo de ir para a prisão. Então me diga, você tem uma alternativa melhor para ajudar o mundo a melhorar? Eu não conheço. Até então. Entende? A transformação do ser é, sem dúvida nenhuma, o caminho mais desafiador, mas é o único possível e é o único verdadeiro. Mas para isso a gente tem que ter coragem para mudar, a gente tem que ter coragem para se expor, a gente tem que ter coragem para admitir muitas vezes as omissões enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educadores, nos nossos papéis. E aí quando acontecem escândalos como esse, todo mundo fica escandalizado, mas passa uma, duas, 3 semanas e na vigilância esquece e começa a cometer os mesmos erros. Então, cuidado, pais, com jogos de videogame dos filhos, em liberar as internets para crianças sem saber o que, é que eles estão acessando. Cuidado, pais, ao preferir muitas vezes a bebida alcoólica, ao invés de buscar ajuda para poder se equilibrar espiritualmente, emocionalmente. Cuidado, pais, ao simplesmente terceirizar a educação de quem a gente ama tanto, né, na expectativa de que nossas dores diminuam. E na realidade, a gente às vezes acaba potencializando-as. Lembremos sempre, meus amigos, numa tragédia, todo mundo é prejudicado. Né? Não existe só algoz e só vítima. Todos nós somos vítimas de alguma forma, em algum nível de intensidade. Não seja indiferente a isso. Então, que Deus te abençoe, né? Que você, no seu nível de consciência, expanda seu nível de amor e compreensão da vida, cuide da sua família no que for possível, para naturalmente a gente poder cuidar da nossa sociedade, que por enquanto está doente, mas que nessa transição planetária, né? Porque o mal é necessário, mas ai da mão de quem venha, como disse Jesus, nós estamos caminhando para algo melhor. E cedo ou tarde, com a graça de Deus, a gente não vai precisar mais assistir situações como essa. Tá bom? Fiquem com Deus então, luz e paz, vocês já sabem, estamos terminando, faltam poucos dias, mais 3 dias a gente acaba as inscrições do nosso congresso em Belo Horizonte, tomara que você possa estar junto conosco, fiquem com Deus e até breve, gente, até muito, muito breve.